Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar mais uma vez o livro de matemática na página 111. Aqui saiba mais. O resultado de uma subtração se chama diferença. Assim, a diferença entre 10 e 7 é 3, pois 10 menos 7 é igual a 3. Calma aí que nós já vamos mostrar isso para vocês, tá bom? Olha aqui na lousa, turminha. Nós temos aqui o número 10 e o número 7, né? E aí nós representamos essa numeração usando as bolinhas, né? Para facilitar aí visualmente, tá bom? Então, aqui primeiro nós temos o número 10, né? Então, nós colocamos... Vamos contar se tem 10 bolinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 bolinhas. Aqui nós temos o número 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Aí, gente, observando aí, vocês podem perceber que nós temos uma diferença, né? Uma diferença de quantidades, né? Aqui, quem tem mais? Dá para perceber, não dá? Se a gente fizer assim, ó, dá para perceber melhor ainda o que temos a mais, né? Essa diferença do 7 para o 10, né? Que é 1, 2, 3 bolinhas, né? Nós temos o quê? 3 bolinhas a mais do que 7, né? Quer acrescentar alguma coisa? Por isso que... Estou falando, né? Vai. Então, turminha, nós podemos fazer essa mesma conta de outro jeito, tá? Assim, ó. 10 menos 7, né? Então, vamos lá. Nós temos 10. Aqui eu já fiz 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas. Menos, o menos é tirar, né? Menos quanto? Menos 7. Então, nós vamos tirar 7, tá? Então, eu vou pegar aqui meu apagador e vamos tirar bolinhas. 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha quantas sobraram. Vamos contar quantas sobraram? 1, 2, 3. Sobraram 3, né? Então, 10 menos 7 é igual a 3. Tudo bem? Vai. Continuando, tá? Aqui no número 5, nós temos o seguinte. Calcule, complete e justifique. A diferença entre 6 e 2 é... Pois, aí aqui vou ter que montar a continha. Só que nós vamos fazer isso na lousa aqui, tá bom, gente? Aqui, querem saber a diferença entre o 6 e o 2, tá? Então, eu também fiz bolinhas para representar, tá bom, turminha? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, né? E aqui nós temos 1, 2. Qual é essa diferença? Se eu fizer assim, ó, vai ficar fácil para descobrir a diferença, né? Entre o 6 e o 2, que é 1, 2, 3, 4, tá? E aí nós vamos representar na subtração, tá bom? Na continha, que é, eu pego esse número, o número 6, menos o 2, e aí vocês vão colocar a diferença, tá bom? 6 menos 2 é igual a... Qual é essa diferença? Vocês estão vendo aí, tá bom? Então, só colocar aqui o número. O B. A diferença entre 80 e 10 é... Pois, aqui vocês vão ter que colocar o cálculo, tá? Então, vamos novamente aqui na lousa. Aqui, eu não ia fazer 80 bolinhas, né, turminha? Porque também não ia ter espaço para isso e ia dar muito trabalho. Então, o que a gente faz? Eu fiz as barrinhas de 10, tá? Então, cada barrinha dessa
vale 10, tá bom? Então, vamos contar aqui. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 barrinhas de dezena, né? E aí, eu tenho aqui 10. Então, eu só fiz uma barrinha, tá bom? E qual é essa diferença de 80 menos 10? Eu vou fazer essa marcação aqui para a gente entender melhor, né? O que sobrou? Qual é essa diferença? Vamos contar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, essa diferença aí é de 70. Aí vocês vão representar na continha. 80 menos 10 é igual a 70, né? Pode colocar, professora? A professora autorizou, então eu coloco. 70, tá bom? Então, aqui nós fizemos a contagem de 10 em 10 para descobrir. Não é porque o número ele é maior, né, que a gente não vai conseguir achar o seu resultado. Então, vejam só, nós conseguimos identificar. Aqui no começo ficou, tá vendo que é igual o valor de 10, certo? 10 e 10. Então, a diferença tá aqui, tá vendo? É a diferença. Isso, que a gente vai contando de 10 em 10, para descobrir quanto que é a diferença. Tá bem? bom? Agora a próxima. D. A diferença entre... Não, é a C. Desculpa aí, pessoal. C. A diferença entre 32 e 3 é... Pois, aí aqui vai ter que montar a continha também, tá? Então, vamos lá para a lousa novamente. Tá pedindo a diferença entre 32 e 3, né? 32 menos 3. Fica mais fácil se nós formos voltando na contagem dos números, partindo do 32. Do 32, nós vamos voltar 3, voltar para trás, tá? Igual no joguinho que foi lá do tabuleiro. Isso, igual o joguinho do tabuleiro que a gente fez ontem, né, professora? Foi. Que aí a gente voltou as casinhas, né? Então aqui a gente vai voltar a numeração, voltar 3, tá? Então, do 32, voltando 3, nós teremos, né? Qual é o número que vem antes do 32? 31. 31. Isso. Então já voltamos uma Voltamos casinha. uma casinha. E agora? Precisa voltar 3. Precisa voltar 3, né? Qual o número que vem antes do 31? 30. O 30. Então, ó, já voltamos duas casinhas. Vamos voltar mais uma casinha, tá? O número que vem antes do 30? O 29. 29. Agora sim, nós voltamos uma, duas, 3 casinhas, né? E aí a gente chegou em qual número? No 29, tá? Então aqui tá a continha. 32 menos 3 é igual a 29, tá? Porque aqui nesse caso nós voltamos, não foi? Isso. Então ali nós encontramos a diferença. Aqui não. Aqui Nós a gente fez. voltamos. Isso, a gente foi né? voltando. Peraí. Então aqui, turminha, na letra D, né? Então vocês vão fazer a diferença entre o número da escolha de vocês, tá bom? Então vocês vão inventar um número para colocar aqui, outro número para colocar aqui. Aí vocês vão fazer o cálculo, tá? Vão ver a diferença entre esse número e esse número que vocês escolheram. E aí vocês vão ter o resultado e vão colocar aqui, tudo bem? E aqui fazer a continha de subtração. Tá? A dica, esse primeiro número tem que ser maior do que o segundo. Sim. Pra gente achar a diferença, tá bom? Tá bom? Então é isso. Agora no 6, é assim. Fabrício tem 9 anos e a irmã dele tem 5. Qual a diferença entre essas idades? Nós fizemos aqui na lousa também, tá? Então aqui nós representamos a idade dos dois usando as velhinhas, tá bom? Então, o Fabrício tem 9 anos, aqui tá? Tem o número 9. E vamos contar as velhinhas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 velhinhas, tá? E a irmã dele tem 5 anos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 velhinhas. Vamos descobrir a diferença, né? Então, primeiro a gente acha a igualdade. O que é igual? Isso. O que é igual? Nós temos até os 5. Então, vamos achar 5 aqui para igualar, né? Isso daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no 5, que é a mesma idade da irmã dele, né? Então, aqui nós estamos igualando. Tudo bem? Igualamos a idade da irmã dele, igualamos a idade dele com a da irmã dele, tá? E o que sobrou? Qual é essa diferença? Nós temos aqui a diferença, tá? Que é 1, 2, 3, 4. Tá? Então, aqui a gente achou a diferença da idade entre os irmãos, correto? Então, é o que vocês vão colocar aqui. Primeiro, essa diferença. Quem quiser pode até fazer as velhinhas aqui, não tem problema. Ó, tem até um espaço bom aqui para desenhar as velhinhas, tá? Isso. Então, e aqui embaixo vocês vão fazer a continha, né? A subtração. A subtração, que é 9, né? A idade do irmão que é a mais idade velho. do irmão mais velho, menos o 5, que é a idade da irmã do nova. Fabrício, né? Que daí é igual a... Aí vocês já descobriram a diferença aí, tá bom? 7. Leia com atenção e depois responda. Então, aqui nós temos um pequeno textinho, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Chegou seu Chico Souza. Só sei que seu Chico Souza chegou e trouxe da China a seda xadrez da Célia, o chale roxo da Sônia, o chale cinza da Sheila e a saia chique da Selma. Então, aqui vamos responder. Letra A. Quantas vezes aparece uma palavra que começa com CH? Então, gente, para facilitar, vocês vão circular todas as palavras que começam com CH, tá? Olha lá, achei uma aqui. Achei outra. Mas vocês vão procurando aí, tá bom? Vão circulando. E vão circulando para facilitar. Assim que vocês terminarem de circular todas as palavrinhas que começam com CH, vocês vão contar e colocar aqui a quantidade, tá? Letra B. Quantas vezes aparece uma palavra que começa com X? Então, agora mudou, ó. Tem que começar com X. Então, vocês vão procurar todas as palavras que começam com X. Ó, lá, já achei uma. Circula, tá? E atenção, tem que estar no começo. No começo, é a Não primeira, pode estar hein? no meio da palavra. Então, aqui, ó, tá no meio da palavra, Aí não já serve, não... tá? Tem que estar no começo, tá bom? Então, circula todas as que você encontrar, tá bom? Depois que circular, vocês vão contar quantas tem aí que começa com X e colocar aqui a quantidade, tá? E aí, responder a letra C, que tá assim, ó. Qual subtração você usaria para calcular a diferença entre essas quantidades? Aí vocês vão fazer a continha de subtração, tá bom? Vocês vão pegar o número que tá aqui, a quantidade de CH, coloquem aqui, tracinho de menos para representar aí a subtração e a quantidade do X, tá bom? E colocar aqui também. E aí vocês vão fazer o cálculo. Para descobrir qual que é a diferença. Isso, para descobrir a diferença. Olá, crianças. Hoje nós vamos lá para a página 132 e 133 do livro de português de vocês. Nós vamos para uma nova unidade, é a unidade 7, que fala sobre poema também. Por isso tem o número 2 aqui, tá? Então, o que nós vamos ver nessa unidade? Ler e interpretar um poema. Recontar
em prosa a história do poema, diferenciar o uso de letra maiúscula e minúscula, usar letra maiúscula no início de nomes de pessoas, relembrar a letra X e o som que ela representa, conhecer a escrita do CH e do NH e o que eles representam, e relacionar o uso do CH e do X, que são duas letras que se escrevem diferente, mas têm o mesmo som, tá? Agora observem aqui essas imagens. Nós temos a imagem do peixe, né, um menino, e tem uma imagem de uma menina em outro peixe. Você tem algum bichinho de estimação? Sim ou não? Escrevam aqui. Em sua opinião, peixe pode ser animal de estimação? O que você acha? Por quê? Pode ou não pode? Você conhece alguma história com peixes? Que história poderia ser contada com base nessa cena que tem aqui, que vocês estão vendo aqui, dos meninos? Olha, que história poderia ser contada? Conta para quem está aí junto com vocês aí do lado. E vai inventar uma história e contar. Agora nós vamos lá para a página 134. Para iniciar, que tal conhecer um poema que conta a história de um peixe? O peixe dessa história é muito especial. Pode ser diferente de todos os outros. Leia o poema para saber por que ele é diferente. Então vamos lá? Leitura, poema. O peixe voador. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi logo perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu era um peixe voador. Jaqueline Salgado, do livro Trocadilho, São Paulo, formato 2015, página 20. Então aqui, Jaqueline Salgado é essa escritora aqui. É uma poeta e artista plástica mineira. Teve diversos poemas e contos publicados e premiados. Além de Trocadilho, que é esse livro aqui. Jaqueline é autora dos livros Infanto Juvenis, O Quadrado que Queria Ser Círculo e Tio Francisco. Tá bom? Vamos para a página 135. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Número 1. O peixinho do poema era diferente dos outros. Em que ele era diferente? Vocês vão escrever aqui. 2. O texto, O Peixe Voador, é um poema. Quantos versos ele tem? Lembra o que é um verso? Então, verso é cada linha do poema. Vamos voltar lá para o nosso poema. Então, aqui. Cada linha é um verso. Então, aqui a gente tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Cada linha é um verso. Vocês vão contar até lá ao final
quantos versos tem e vai colocar o número aqui. Depois, quantas estrofes ele tem? Então, vamos lá. Leitura, poema. O peixe voador. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi logo perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu era um peixe voador. Jaqueline Salgado, do livro Trocadilho, São Paulo, formato 2015, página 20. Então, aqui, Jaqueline Salgado é essa escritora aqui. É uma poeta e artista plástica mineira. Teve diversos poemas e contos publicados e premiados. Além de Trocadilho, que é esse livro aqui, Jaqueline é autora dos livros Infanto-Juvenis, O Quadrado que Queria Ser Círculo e Tio Francisco. Tá bom? Vamos para a página 135. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Número 1. O peixinho do poema era diferente dos outros. Em que ele era diferente? Vocês vão escrever aqui. 2. O texto, O Peixe Voador, é um poema. Quantos versos ele tem? Lembra o que é um verso? Então, verso é cada linha do poema. Vamos voltar lá para o nosso poema. Então, aqui. Cada linha é um verso. Então, aqui a gente tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Cada linha é um verso. Vocês vão contar até lá ao final quantos versos tem e vai colocar o número aqui. Depois, quantas estrofes ele tem? Estrofe é o conjunto de linhas. Então, aqui nós temos a primeira estrofe, que eu marquei aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Então, acabou aqui a primeira estrofe. Por isso, eu fiz essa separação aqui. Aí, a gente tem um espaço aqui, como se nós estivéssemos pulando uma linha, porque nós vamos agora para a segunda estrofe. Aí, vocês vão contar. Então, primeira estrofe, segunda, aí vai conta e coloca aqui a quantidade. Número 3. Copie as palavras que no poema rimam com nadar. Qual é a palavra que termina igual à palavra nadar? Vai escrever aqui. Depois, amigo, que termina igual à palavra amigo. Escreve aqui. Pirueta. Escreve aqui. Predador. Escreve aqui. Número 4. Releia esses versos. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Marque um X no quadrado com as frases certas sobre o peixinho. Então, ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Isso quer dizer o quê? Que o peixinho mergulhava para o fundo, não conseguia nadar,
nadava contra as ondas ou deixava-se levar pelas ondas? Vocês vão marcar lá quadradinho com a resposta certa. Lá na página 136, releia outros versos. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Ligue cada palavra ou expressão ao que o peixinho sabia fazer. Planar. O que é planar e o que é dar pirueta? Qual dessas imagens aqui vocês acham que quer dizer planar? Qual dessas imagens aqui quer dizer dar pirueta? Vocês vão ligar. Agora, releia mais esses versos. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Responda, quem deu esse conselho ao peixinho? Vocês vão responder escrevendo aqui. Converse com seus colegas. Por que deram esse conselho para o peixinho? Converse com quem está junto com vocês aí. Por que vocês acham que deram esse conselho para ele? Número 7. Todos os peixes têm nadadeiras. Veja a fotografia abaixo e marque um X no quadrado com a resposta correta. Então, olha aqui o desenho do peixinho e olha o que é uma nadadeira. A nadadeira é aqui, ó, como se fosse uma asa, né? E ele usa para se locomover. Então, aqui. As nadadeiras do peixinho do poema eram diferentes, pois não podiam ser movimentadas. Pareciam asas de borboleta ou pareciam muito menores que as dos outros peixes. Vocês vão marcar aqui a resposta correta.